Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós e hoje a nossa entrevistada é fonoaudióloga, formada desde 2002 pela PUC de Campinas, pós-graduada em audiologia pela Cefac, pós-graduada em fonoaudiologia do trabalho pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia em São Paulo e perícia em saúde auditiva do trabalhador. Profissional com sólida experiência em audiologia ocupacional e clínica, em programas de conservação auditiva, PCA, palestras, treinamentos, perícia e supervisão de 4 outros profissionais. É também responsável pela elaboração e gestão de programas de conservação auditiva, PCA, em empresas multinacionais e nacionais, de pequenos e médio portes, em diversos segmentos, gerindo toda a equipe multidisciplinar para o desenvolvimento do programa de conservação auditiva. Fonoaudióloga responsável na empresa EPSO, Medicina e Segurança do Trabalho, desde 2006. O assunto de hoje será perda de audição no local de trabalho. Solta a vinheta! Iniciando a nossa conversa sobre perda de audição no local de trabalho, eu quero agradecer primeiramente por aceitar o nosso convite a fonoaudióloga Karina Vieira, que já está aqui conosco no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, Karina. Eu que agradeço, Nelson, pelo convite, pela essa oportunidade de estar me ouvindo, de falar um pouquinho do meu conhecimento e de estar aqui no canal Cá Entre Nós, né? Isso mesmo. Nós é que agradecemos aí a oportunidade de tê-la aqui em nosso programa para nos esclarecer aí os mitos sobre a perda auditiva no local de trabalho. Então vamos lá. Karina, a perda auditiva relacionada ao trabalho ocorre devido aos riscos existentes em determinados ambientes laborais, com exposição contínua a ruídos e barulhos intensos sobre o nível de pressão sonora, que é o famoso NPS, né? NPS, acima de 85 decibéis, né? Exato. E também por um período de 8 horas diárias, regularmente e tal. Como que é possível comprovar a perda auditiva causada pelo ambiente de trabalho e como proceder nesses casos? Então, a Organização de Otologia fez um levantamento falando que um percentual de 30% a 35% ocorre essa perda de audição pelo ruído, por esse nível de elevado, né? O que seria esse ruído? Só vou falar um pouquinho o que é esse ruído. O ruído é um som que a gente considera desagradável. Tá. O som é um som agradável. Então, seria uma música, uma coisa mais tranquila. Apesar que uma música... Por que falamos do elevado? Porque uma música elevada, aquele excesso, já se torna ruído. O ruído. Exatamente. Então, como que podemos detectar? O exame mais importante é a audiometria. Tá. Então, através desse exame, para quem não conhece, ele é feito dentro de uma cabine acústica, existe um audiômetro, esse exame é realizado pela fonoaudióloga, pedimos, de acordo à norma, né, regulamentadora, a pessoa faz um repouso de 14 horas, para fazer esse exame, para a gente ter de fato
a audição, a gente saber dela, e conseguimos fazer um diagnóstico audiológico, nós fonoaudiólogos. Caso necessário, nós podemos fazer um encaminhamento para um otorrino, pedir outros exames complementares, porque podemos falar assim da audiometria, ela é tonal, que é a ocupacional, que a gente fala, que é nesse caso de perda do trabalhador, e existe uma completa que tem outros exames que pode complementar esse diagnóstico. Então, além do meu diagnóstico audiológico, podemos agregar um diagnóstico nosológico pelo otorrino. E fechamos tudo isso. E como podemos fazer isso? Então, a audiometria é o mais importante. Aí nós temos uma documentação que se chama PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, que é onde nós conseguimos fazer todo esse levantamento e fechar esse diagnóstico se realmente, de fato, o trabalhador ele tem uma perda ocupacional. Tá. E você falando aí de PCA, o que significa essa documentação, né? O que seria essa documentação, que é o programa que você falou, Programa de Conservação Auditiva. Auditiva, exato. Então, eu vou voltar só um pouquinho mais para trás. Esse é muito conhecido, é o PCMSO. O que é o PCMSO? O PCMSO é um programa de controle médico ocupacional. Então, ele define quais exames o trabalhador vai realizar, dependendo da função dele. Juntamente, temos o PGR, que é o de gerenciamento de riscos, que é uma novidade, essa nomenclatura, que é a partir de 2022, ele é o antigo PPRA, mas é a mesma coisa, só se mudou a nomenclatura. E dentro do PGR, tem essa classificação do PCA, que é o controle de conservação auditiva. Hoje, pelo nosso E-Social, ele está sendo descoberto, mas não é uma novidade. Ele é uma documentação desde 1998, já obrigatória. Então, está tendo um conhecimento maior nos dias de hoje do PCA. Então, esse PCA, ele fecha junto, porque existe um gerenciamento audiológico, que é onde a gente consegue definir a perda do trabalhador, qual é o local, se é com setor, se é uma máquina que está tendo problema. Então, é uma junção de todas as documentações, existe uma específica para a audição. Seria um gerenciamento realmente de vários outros documentos que você pode ir identificando e detalhando em cada um deles aquilo que pode ser afetado. Mais ou menos. Na verdade, assim, eu preciso de todos esses documentos, tá. O PCMSO, o que ele vai me falar? A pessoa vai ser monitorada, ela precisa realizar a audiometria, que é tão importante. Então, o médico me fala isso. Aí, o pessoal da segurança do trabalho, que vai fazer o PGR, vai analisar os riscos. Ele vai fazer a medição para esses 85 dB que você citou anteriormente, se de fato existe ou não, se existe um excesso, se é 90 dB, chega a 100, 110, aí que vai me falar da necessidade de um protetor auditivo. Então, é uma junção de todos esses documentos, aí entra o PCA, que aí são várias etapas. Então, é um complemento, né? Vamos colocar que é um círculo aí, e todos têm que ser trabalhados juntos. Tá. Deixa eu te fazer uma perguntinha que surgiu agora, que é uma dúvida. Aquela exposição contínua, aquele barulho intenso acima de 85 decibéis, ele não pode então ser sazonal. Ele tem que ser uma coisa, no mínimo 6 horas para detectar que está acima do... O de 85 dB é de 8 horas que a gente foi definido, né? Tá. Se for acima disso, aí tem que tomar medidas de controle, que entra o PGR na medição, para proteger esse trabalhador.
Por isso que entram os protetores auditivos. É muito importante as medições, o trabalho do pessoal de segurança, os técnicos, né, de segurança, que é onde eles fazem esse trabalho. E existe a indicação junto com a fonoaudióloga, junto com o médico do trabalho, que vai se definir qual é o protetor auditivo mais adequado. Às vezes não é a empresa inteira que usa esse protetor auditivo, tá? Às vezes são setores diferentes, que um pode usar o PUC, que é aquele o intra-auricular, pode ser que seja o concha maior, ou os dois, assim, o abafador, tem um leque muito grande que é estudado e definido de acordo à necessidade dele. Tá. Karina, e quais empresas precisam deste programa de conservação auditiva? Todas as empresas que existir um ruído, que existe um nível de pressão elevada, sonora elevada, é necessário fazer esse programa. Então, assim, vamos pensar uma coisa mais simples. A partir do momento que o médico pede para esses funcionários serem monitorados, sabemos que há necessidade dessa documentação. Porque aí eu faço uma gestão desses exames, não basta fazer a audiometria, não basta fazer assim, no admissional, está aqui, está alterado ou normal. Não, nós temos que saber que vai existir um desencadeamento, um agravamento, se há uma necessidade de encaminhar um otorrino. Então, a gente acompanha esse funcionário, porque ele vai fazer periodicamente. E cada Qual é o período? O período de um ano. Um ano. Um ano, são 12 meses. O médico está para pedir a qualquer momento a necessidade, ou até mesmo a fonoaudióloga. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho já uma empresa que faz uma gestão, ela já faz, ela tem uma equipe multidisciplinar, eu tenho os exames dela anterior, e eu vi que deu um exame assim, não compatível no anterior. Então, pelo traçado, né, nós temos um traçado, um gráfico desse audiograma, eu consigo analisar do ano anterior, do ano de 21, 22, por exemplo, né? E aí eu vejo, está compatível, está estável ou não? Justifica isso? Eu preciso, te repito esse exame, sim ou não? Então, essa gestão faz eu repetir antes ou não. Então, eu também posso pedir uma repetição antes, através de um monitoramento pontual, que é um reteste, né? Que chamamos de um reteste. Então, mas o convencional mesmo é uma vez por ano. Tivemos uma brecha aí que a ANR passada, ela tinha, após o admissional, tinha sido solicitado fazer o exame de audiometria após 6 meses. Porque muitas das pessoas, às vezes, nunca tinham feito, porque a gente depende muito da resposta do trabalhador, né, no exame, porque eu dou o estímulo, ele tem que me responder. Então, eu tenho que confiar, ele tem que me dar uma resposta consistente. Então, foi solicitado esse exame de 6 meses, mas nessa revisão aí, eles tiraram esse 6 meses e permanecemos a cada um ano, ou a necessidade, de acordo com o médico, de repente é uma empresa muito barulhenta, aí ele pode ajustar de acordo à necessidade. Tá. Karina, quais são as principais causas da perda auditiva laboral? As causas o ruído é o principal, é o mais importante de uma perda ocupacional, tá? É onde mais aparece, é o mais comum quando se fala de uma perda ocupacional. A vibração de máquinas como o trator, britadeira, jardineiro dependendo da máquina, que dá uma vibração maior, também pode ocasionar a perda ocupacional, a perda auditiva. Alguns agentes químicos, não posso falar aqui exatamente, porque aí existe, né, cálculos, né, mas existe N que pode causar. Como chegou a isso? Porque
um número, né, X, significativo, apresentou uma piora para as pessoas que utilizavam esse produto químico, ou essa máquina de vibração, isso daí, então seria um dos casos. E lembrando também, não ignorando, aquelas pessoas que trabalham com excesso de calor, que também faz dificultar a circulação e o desenvolvimento do movimento da audição, né? Do conduto auditivo, do funcionamento do ouvido em si, para falar um pouco mais um pouco técnico, né? Então, ele prejudica o sistema audiológico aí e pode também causar a perda auditiva. Numa empresa, quem são os trabalhadores que correm o risco de desenvolver a perda auditiva relacionada, logicamente, ao trabalho dele? Sim. Lembrando novamente o ruído, né, que é exposto acima de 85 dB e não utiliza adequadamente o protetor auditivo. Começamos no nível de ação com 80 dB, tá? Então, quando já tem uma medição, os técnicos de segurança realizam, já tem 80 dB, nós já começamos a iniciar o monitoramento deles. Então, alguns organismos podem reagir diferente. Então, há necessidade de, às vezes, de mudar, fazer um teste, podemos ver isso. Então, isso pode causar aquele que não usa o protetor auditivo adequadamente, por isso que nós fazemos o treinamento, por isso que há necessidade de trocar um protetor auditivo. Eles são muito bem orientados em não danificá-los, higienizá-los muito bem. Então, isso daí pode vir perder a audição. Então, esse é a causa, né? Que pode vir as consequências, que é um estresse, uma depressão, a qualidade do trabalho vai cair. Então, existe uma consequência desse ruído para o trabalhador. Karina, eu fugi um pouquinho aí da pergunta específica sobre a audição, a perda da audição. Como você gerencia também algumas empresas, que eu pude mencionar na sua apresentação, empresas de pequeno e médio porte, com bastantes funcionários e tal. Existe algum tipo de punição para a empresa quando algum funcionário, mesmo tendo todos os cuidados, ela dando os cuidados, sabendo daquilo que precisa ser das EPIs e fornecer, e esse funcionário vem a perder um pouco da sua audição? Sim, com certeza. As empresas, elas são obrigadas a seguir o PCMSO. Então, se inicia lá, ela tem que fazer os exames admissionais, periódicos, demissionais. O que acontece? O PCA, ele veio para ajudar muito o colaborador e, indiretamente, a empresa quando o funcionário perde a audição. Então, a gente tem que saber muito bem se essa perda de audição está perdendo exatamente por um ruído ou porque ele não está adequando essas novidades, que é o treinamento, que é o uso de protetor auditivo. Eu tenho funcionários antigos que não gostam de utilizar, eles falam assim, eu vou colocar isso porque não vai acontecer nada. Porque as frequências que afetam pelo ruído são as agudas. Então, até chegar ao grave, com as frequências da fala no nosso dia a dia, vai demorar muito. Então, vai chegar com a idade, vai juntar a idade, mais a perda pelo ruído, até ele descobrir essa perda de audição, vai demorar um pouquinho. Então, ele tem que correr com o tempo. Então, a empresa está cuidando do colaborador. Então, ela não pode deixar de cuidar dele. Com isso, as indenizações foram acabando ou diminuindo, entendeu? Porque um funcionário que trabalha há 40 anos na empresa, sim,
pode, de fato, lá atrás, ela nunca ter fornecido um protetor auditivo, ela nem tinha esse conhecimento todo. Então, ela pode ser notificada, ela pode, de repente, levar uma multa, devido a isso, mas a partir do momento que ela começa a se adequar a isso, a cuidar dos seus funcionários, isso está se acabando. Então, existe uma questão cultural aí, de ambas as partes. Da empresa, que tem que entender que deve ser feito, que é uma documentação, sim, que deve ser feita, não é uma questão só de obrigação, é uma necessidade. Porque, às vezes ela não quer gastar hoje, mas ela pode gastar amanhã. E aí pode ser muito mais caro, né? Vindo com indenizações. Então, isso pode acontecer sim. Ó, eu queria avisar as pessoas que estão nos assistindo agora que, se quiserem fazer perguntas para a Karina, por favor, entre no nosso chat aí e façam as perguntas direcionadas a ela, que independentemente dela estar batendo esse papo conosco, ela vai responder também por escrito aí no nosso chat. Sim, com certeza. Karina, que riscos ou perigos para a saúde auditiva podem estar presentes no ambiente e nas situações de trabalho? O risco maior que eu considero é o acidente de trabalho. Então, o ruído, ele causando um estresse, ele causando uma depressão, a perda em si, né, pode deixar o colaborador, o funcionário deslocado. Isso pode, o principal aí é o acidente de trabalho, porque pode tirar, ele pode ficar distraído com o que ele está fazendo. Então, é um dos principais motivos aí. Então, mas existe, né? Por isso é tão importante utilizar o protetor auditivo, porque o zumbido é uma causa que é o primeiro que vem. O zumbido, ele está dando assim, ó, tome cuidado, tome cuidado. Eu falo muito com os colaboradores, eles falam assim, aí o zumbido volta, vem e volta. Eu falo assim, ó, se ele está indo embora, de graças a Deus. Uma hora pode ser que ele não vá embora porque o nervo auditivo foi lesionado. Então, tome cuidado com isso. Então, é isso que pode vir a acontecer. Tá? Então, o principal aí é o acidente de trabalho, que pode acontecer, sim, para aqueles que trabalham em altura, máquinas pesadas. O estresse hoje em dia já é complicado, mais o ruído causa um estresse, mais um ruído, mais uma depressão, a pessoa começa a se alimentar mal, então vai acarretando N fatores aí. Tá. Como cuidar da saúde do trabalhador exposto ao ruído e outros agentes agressores? Tem uma empresa que não tem jeito, vai ter ruído, máquina funcionando, não posso deixar de produzir o meu material. Exato. Como que eu protejo de forma adequada aos meus funcionários? Quando uma empresa tem um programa de conservação auditiva, se torna um pouco mais fácil, porque nós tomamos as medidas já diretamente para aqueles colaboradores e setores, dependendo da sua necessidade. Então, nós fazemos treinamentos através das prevenções coletivas e individuais. Então, o que é? Volta ao treinamento coletivo. Podemos fazer palestras, orientações. Então, aí que a gente previne eles. A audiometria, com certeza, começamos com isso, é o mais importante, é onde eu consigo visualizar se está tendo uma movimentação naquela audição. Ele tem que usar o protetor auditivo, com certeza. Ele tendo uma boa alimentação, ele fazendo atividade física, não exagerando nos ruídos externos. O que seria? Que eu dei o exemplo do som. O som agradável, ok. O excesso desse barulho também já ajuda também. Então, tem que tomar cuidado não só no local de trabalho. Indo embora para casa também, lembrar da sua casa. Hoje em dia, o fone de ouvido é o auge. A tecnologia vai avançando
e tem uma potência assim absurda. Eu falo, os headphones, né, os maiores, eles são mais indicados no dia de hoje, mas ele pode se tornar muito perigoso se você não souber usar adequadamente. Então é tudo em excesso. Você tem que tomar cuidado. Tudo é uma questão da dose, né, doutora? Exatamente. Então, nós temos uma equipe disciplinar, que é os técnicos de segurança, a enfermagem, os auxiliares, a fonoaudióloga, o médico, às vezes o otorrino também é envolvido. Então, toda essa equipe multidisciplinar, ela ajuda todos os trabalhadores a ter uma prevenção coletiva e individual, que é o protetor auditivo. Karina, quais são os sintomas da perda auditiva ocupacional? Os sintomas eu já citei um deles, né, que é o principal, que é o zumbido. O zumbido, eu tenho pacientes que eles falam para mim, eu não preciso ouvir, mas preciso esse zumbido. Mas se seu nervo auditivo for lesionado, não tem o que fazer. A irritabilidade, a pessoa fica muito irritada quando ela não se protege, quando ela não toma esses cuidados, essas prevenções. Porque o meu trabalho, eu falo, não dói. Ele não vai doer ele cair na fonoaudióloga fazer uma audiometria. Ele só vai se ouvir, ele vai procurar uma otorrino para ver se está com ouvido. Não uma lesão exatamente do nervo auditivo, no caso ocupacional. Então, é isso que a gente tem que saber diferenciar. Então, aí acontece uma irritabilidade, uma falta de concentração no trabalho, não tem um rendimento tão bom, começa a ter falta de sono, com isso uma depressão, e o problema é isso todo. Te fazer uma pergunta para você, não sei se é diretamente ligada à sua área, mas eu creio que sim, porque você trabalha com otorrinolaringologista. Não diretamente, mas sim, temos uma parceria, temos que ter, né? Exatamente. Então, assim, existe perda auditiva que você não recupera nem com os aparelhos auditivos? Existe. Hoje em dia, existe um exame que é a discriminação e o reconhecimento da fala. Quando a gente caminha e faz uma audiometria completa, né? Tá. Nesse exame a gente mais ou menos já conseguimos ver se vai ter um engano com o aparelho auditivo. Tá. Às vezes não tem uma resposta boa naquele reconhecimento de fala, naquele tom de fala, porém, nós ainda falamos que você faça uma tentativa, de repente você consegue, mas às vezes não consegue. Então, não posso falar profundamente, sim, né? sim. Mas existe um implante coclear. Hoje em dia a tecnologia assim, está indo de vez em pouco, a tecnologia dos aparelhos antigamente só simplificada, né? Hoje não, hoje é de acordo a cada pessoa. Eu tenho funcionários que chegam para mim assim e falam, eu usei o aparelho auditivo, meu tio que estava lá na gaveta e ia usar, e eu coloquei, mas eu também não gostei. Ele não está regulado com aquela pessoa. Está adequado para aquilo lá, né? Mas pode vir a acontecer sim. Tá. Não teve recuperação. Posso dar um exemplo, no caso um pouquinho mais grave, no caso de um neurinoma. Nem com neurinoma, é um tumorzinho no nervo auditivo, ele não é maligno, porém a pessoa vai perder a audição se não tratado, porque ele vai alimentando, ele pode afetar outras locais, né, do cérebro, da cabeça, por isso que ele tem que ser tratado. Mas a pessoa com o aparelho auditivo, ela não tem um engano. Não adianta. Não existe nenhuma estatística no sentido assim, olha, se você tiver uma perda acima de 50% da audição, o aparelho que você for colocar não vai funcionar. Não vai ter recuperação. Não existe isso.
Não, creio que não. Não trabalho com Depende, aparelhos, tá? depende de cada um, É, eu de não cada trabalho com paciente. aparelhos, mas tem aparelhos assim. Eu brinco muito, eu falo, é igual um celular, tem preço para todo bolso. Tá. Então, o meu público é um público um pouco mais carente, então às vezes quando eu me indico, eu falo assim, olha, custo-benefício, você tem que atender a sua perda auditiva e você condições de pagar. Ou se você vai aguardar pelo custo. E outra, se você não quiser usar, não fique na fila do SUS e também não compre. Por quê? Ou você está tirando de alguém do SUS, ou você está gastando seu dinheiro todo. Verdade. Então, é exato. Mas eu não posso me aprofundar nessa parte de próteses auditivas aí, porque é um outro caminho da fonoaudiologia. Não tenha dúvida. Quais são as profissões mais acometidas para esses casos? Temos os motoristas de ônibus, Tá. porque além do ruído, dessa poluição sonora, tem a vibração, então são dois fatores aí agravantes. Quem trabalha com brincadeira, metalúrgica, tudo que for mais pesado são as profissões que mais pode ocorrer essa perda ocupacional. Tá. E como prevenir a PAIR, né? Não sei se é assim que fala direitinho, que é essa prevenção auditiva. Olha, eu acho que tem que centrar muitos profissionais. Eu estou falando muito que, às vezes, tem um programa de conservação auditiva, às vezes a empresa ainda não tem conhecimento, ela ainda não sabe, mas pelo menos inicie uma audiometria, oriente seus colaboradores. Se aquele protetor auditivo ele tem uma cordinha, tem um porquê daquela cordinha, então eles precisam ter orientações. De repente você não consegue colocar um programa completo, mas coloque palestras, contrate profissionais, porque é através da prevenção, é só pela prevenção que você consegue uma equipe multidisciplinar. Então, tem que ter um técnico de segurança, tem que ter um médico do trabalho, a enfermagem, a fonoaudióloga, todos nós temos que ser envolvidos através dessas orientações para evitar que depois que acontece, não tem o que a gente fazer. Se o nervo auditivo for lesionado, não tem o que fazer. É por isso que é muito importante essas palestras que, inclusive, você gerencia aí com o seu pessoal. Exato. O que me trouxe um benefício muito grande ocorreu antes da pandemia, foi uma coincidência, mas nós, como zoólogas, fomos autorizadas na NR, de acordo da NR, a dar palestras online agora. E pode ser assíncrona ou síncrona. Então, eu posso estar ao vivo ou não. Então, isso daí saiu antes da pandemia. Veio esse mundo novo para muita gente, né? E isso eu consigo atingir um público maior. Eu estou trabalhando muito, porque às vezes eu tenho uma única empresa, mas ela tem colaboradores pelo Brasil inteiro. Tá, verdade. Então, eu consigo atender a todos. Às vezes de uma maneira coletiva e individual, com certeza, que eles recebem orientações individual, normalmente tem multidimensional, uma de EPI. Então, ou quando há um agravamento, um desencadeamento, quando eu vejo uma necessidade maior, eu tenho mais treinamentos individuais, né? Mas o coletivo é muito legal, porque podem participar, tem maneiras dinâmicas. Porém, temos aí ver a história da empresa, aquela cultural, a cultura da empresa, que ela ainda está aberta a isso, né? Então, é um passinho de formiguinha que eu falo que eu estou dando. Mas tem empresas que eu estou assim, tendo muito sucesso, porque eu tenho, como eu falei, eu tenho de norte a sul, né, os funcionários dele, e eu consigo fazer essa prevenção com todos eles virtualmente. O mundo virtual é. A tecnologia a favor da ciência. Com certeza. Karina, quais são as habilidades auditivas? Aí a gente vai falar um pouquinho mais lá da infância. Então, até 2 anos é onde
desde bebê, desde a barriga, onde você começa a ouvir os sons, então tem uma sequência, né? Ela inicia detectando o som, depois ela vai discriminar o som. Então, tipo, ela tem que localizar, depois ela vai localizar aquele som. Então, são aquelas etapas de criança, né? Entendi. Depois disso, ela vai. Por exemplo, vou dar um exemplo. A mãe chamou, a criança olha, ela ouviu um barulho, ela olha para o lado. Então, essa daí já é um pouco mais avançado, que ela está localizando. Depois, ela vai reconhecer os sons. É um som agradável, um som ruim, um exemplo que eu posso dar. E depois vem a compreensão auditiva finalizando aí, que é onde ela começa já a ter uma evolução maior um pouquinho auditiva. Então, isso a gente está falando lá dos nossos bebezinhos, né? Isso, também. E o que é PCD? PCD, portador de deficiência. O PCD auditivo, ele é muito importante e faz parte e tem que ser incluído dentro das empresas. Tá? Então, ele é um portador de deficiência, como um cadeirante. O PCD em si, a palavra PCD é um portador de deficiência, né? E se enquadra o PCD na audição. Mas assim, me diga quando que a pessoa é considerada PCD auditivo? Existe uma regra, tá? Eu anotei aqui o decreto, né, da lei federal, que eu preciso saber de cor, tá? Tá, claro. 6.298, do ano de 1999, foi onde foi decretado os PCDs em audição, através da audiometria, a tão importante. Olha só, tá o vendo? exame tão importante que eu falo muito. A gente existe uma regrinha, as frequências afetadas, que são as graves, que pode atrapalhar, por exemplo, numa conversação, no convívio social, né? Por isso que são essas frequências, de 500 a 2.000. Fazemos uma média que abaixo de 41 dB, se ela não estiver ouvindo, né? Menos que isso, ela é considerada um PCD. Porém, tem que ser bilateral. Isso eu estou falando do estado de São Paulo, tá? Exato, porque eu já tive um funcionário do estado do Rio de Janeiro, não posso me aprofundar também das leis lá do estado do Rio de Janeiro, e ele era ele se enquadrava como PCD, e ele tinha uma perda unilateral. E aí ele mudou para o estado do São Paulo, e aqui não é considerado, vai ser uma perda bilateral. Então, tem uma regrinha ali que a pessoa é considerada uma PCD. Então, ele tem uma perda ocupacional. Não, ele não é um PCD, porque a perda ocupacional comete a outras frequências, que normalmente começam na frequência de 4, 6 vezes, que são os agudos. Coisa Então, ela pode ter uma perda profunda, porém ela não é um portador de deficiência auditiva. E um funcionário ou um colaborador, ele pode trabalhar normalmente nas empresas? Normalmente. Tipo de audição? A gente fala dos níveis, né? Ele pode procurar uma empresa, existem vagas, ele vai ser cobrado igual a qualquer outro funcionário, porque não que ele não deixe, só se tiver realmente algumas limitações. Mas hoje em dia ele está totalmente socializado com o mundo aí. Se eles usam a prótese auditiva, então, ok. Ele vai ser um colaborador, um trabalhador igual a qualquer outro. Ele não vai ter benefícios de, eu vou trabalhar mais ou menos. Não, você vai trabalhar igual todos os outros. Se existe uma vaga destinada a você, com certeza a cobrança pode ser igual. Ele pode ser demitido? Ele pode ser demitido se ele não se enquadrar, não estiver fazendo um bom trabalho, nem pode ser demitido. E isso traz benefícios também para a empresa.
Existe uma lei de cota? Existe uma lei de cota. Por que não também colocar os deficientes auditivos? Né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, é tão difícil colocar uma cota, porque às vezes não dá. O deficiente auditivo, tranquilamente, a gente consegue colocá-lo ali numa função. Lógico, algumas vezes você tem que ter algumas adequações, né? Você não vai conversar quando ele está sem o aparelho auditivo. Você não vai fazer ele tirar o protetor auditivo para conversar com ele, que ele já vai ter uma dificuldade. Você vai ter que ter uma compreensão que ele precisa do aparelho dele para ele estar escutando e tendo uma conversa. E é o trabalho de inclusão, né? Muitos falavam nas escolas disso, né? O trabalho de inclusão. Esse trabalho de inclusão também é muito importante no ambiente de trabalho. Tá. Existem muitos mitos, né, Karina, mitos e verdades nessa questão de perda auditiva, do PCD, né, no caso. Isso. Você já explicou algumas delas aí. Karina, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, que está tão gostoso de hoje, mas nós temos horário para o nosso programa, então nós temos que seguir algumas regrinhas. Com certeza. Para encerrar nossa entrevista de hoje, gostaria que você nos explicasse o que é e qual a importância da acuidade auditiva. A acuidade auditiva é importante para coisas simples, como você ouvir seu filho, você ouvir coisas agradáveis, você ter um desenvolvimento da fala quando criança, você conseguir se comunicar, também na infância você ter esse desenvolvimento da fala, você vai ter a capacidade de desenvolver a sua escrita, vai poder você ler, porque nós precisamos ouvir o que a gente fala, com isso a passa para essa escrita, que aí vai um pouquinho das terapeutas, que às vezes tem troca de fala, né? Algumas crianças, elas não estão escutando direito para transcrever aquilo. Há uma qualidade de vida, é muito legal. Então, assim, em tudo, a cuidado auditiva é muito importante para o nosso social, para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Que bom, bacana. Karina, olha, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Nos enriqueceu muito com as suas informações. Eu que agradeço. Imagina. Eu só queria fazer um parênteses aí. Eu gostaria de agradecer muito a doutora Maria Cláudia, onde eu trabalho lá de 7 anos. Então, e fomos crescendo juntos, e hoje eu tenho essa oportunidade de falar tanto do PCA, do trabalhador, que crescemos juntos. A clínica cresceu, está cuidando de todos os funcionários aí das empresas que atendemos. Hoje ela está tendo uma gestão com a Gabriela, que está inovando também, então eu não posso deixar de falar dela. Tá? Claro, o momento é agora. Na minha vida, a minha família em si, porque eu comecei lá atrás a estudar esse programa de conservação auditiva, a perícia em si, para ter esses processos. Então, eu moro em Campinas, eu estudava em São Paulo, não foi fácil. Coloquei os estudos em primeiro lugar em certos momentos da minha vida, então agradeço muito a eles aí. Enquanto você estava fazendo os seus agradecimentos, eu também tomei a liberdade de colocar os seus contatos aí, para que as pessoas que quiserem falar diretamente com você, está aí o contato, Karina Vieira, de Vieira, né? @gmail.com, e o WhatsApp de Campinas, 19981135050. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, os nossos seguidores aí que estão atentos às suas informações. Eu gostaria porque ouvir melhor é você viver melhor. Então, essa é a frase que eu uso muito, que eu falo muito com os meus funcionários, que você vai ter uma qualidade de vida. Então, cultive a sua audição como uma planta. Você tem que cuidar dela para ela florir. Então, não deixe de cultivar a sua audição. Ok.
Mensagem mais importante que essa, impossível. Bom, pessoal, nós conversamos hoje aqui com a Karina Vieira, que nos deu uma verdadeira aula sobre perda de audição no local de trabalho. Lembrando que agradeço a vocês também que sempre estão nos seguindo nas redes sociais e que também semanalmente nos escreve sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando também que se você ainda não se inscreveu no canal, viu, Karina? Eu sei que você já se inscreveu. Sim. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Aproveita que você está aí com a gente, você também que está nos assistindo agora, deixa o seu like aí para o nosso canal e divulgue os nossos vídeos, né, as nossas entrevistas nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até semana que vem com uma nova entrevista aqui no nosso Cá Entre Nós. Solta a vinheta.